Estude. Fala pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? O que vocês estão achando desses spoilers do Enem? Vim conversar hoje com vocês sobre o caderno de matemática. Como a gente já falou, o Enem ele é dividido em 4 provas e uma redação, sendo que os cadernos são Ciências da Natureza, Matemática, Ciências Humanas e Linguagens. A gente já falou um pouquinho sobre os cadernos e hoje é dia da gente entender o que cai no caderno de matemática e o que você precisa estudar para chegar lá em novembro, né, que vai ser a data do Enem, preparadíssimo, pronto para arrebentar nos cálculos e nas leituras. Vocês podem imaginar que não, mas sim, gente, isso faz sentido. Bati um papo com os professores Lari, Paulo e Daniel. Conversei um pouco sobre o Enem com eles, a gente fez algumas análises e começou a entender qual é a cara da prova e como é o Enem. A estrutura de pergunta de matemática do Enem é um pouco diferente de outras provas. Não esperem encontrar exatamente alguma equação para resolver, não esperem por esse tipo de coisa. Como eu disse sobre ciências da natureza, né? É uma questão muito contextualizada, não tem nada exato no sentido que eu digo direto, técnico, resolva tal. Não, você não vai encontrar isso. Você vai encontrar uma situação, um problema, em que o exercício vai apresentar alguém ou alguma coisa e você vai ter que resolver essa coisa. E para resolver essa coisa, você vai ter que usar um raciocínio matemático. Alguns cálculos, talvez algumas análises, a comparação, cruzamento de dados, não sei, pode ser, né, gente? A gente tá aqui pra tudo. Então, vamos entender mais ou menos como é essa estrutura da pergunta para depois a gente falar sobre os tópicos recorrentes que valem a pena ser bem analisados, bem revisados, estudados e etc. Eu conversei com a professora Larissa em especial e ela falou o seguinte, vou até ler pra vocês aqui, gente, que eu anotei. É exigido do candidato muita leitura e interpretação de texto. Doideira, né? A gente sempre acha que a prova de matemática não vai ter isso. Mas a grande questão do Enem, onde o Enem pega o candidato, é ali no enunciado, é na apresentação da situação, na apresentação do problema. Não é tão simples identificar o que é para se fazer. No Enem você precisa estar bem treinado, você tem que estar bem esperto para realmente identificar o que é para fazer naquela questão e aí sim aplicar os cálculos matemáticos. Além disso, é preciso aplicar os cálculos após entender o que o enunciado está pedindo. Isso parece uma coisa boba, mas faz toda a diferença na hora da prova. Você já sabe, por exemplo, que na hora de fazer uma questão de matemática, vale mais a pena você gastar um tempinho lendo, circulando os temas mais importantes do enunciado, reescrevendo a pergunta de uma forma mais simples, do que já ir direto para o cálculo, pegar a sua folha de rascunho e ir com tudo. Entendi, Laura, já tô pronto, já sei o que vai precisar, já tô pronto, já tô pronta também. Já sei o que eu vou precisar resolver no dia da prova, mas quais são os assuntos que mais caem? O que geralmente tá ali na prova de matemática? Lembrando que é uma prova que contém 45 questões, é a matéria mais abordada do Enem. Se a gente parar para pensar, a gente vai ter 45 questões de matemática no Enem. É bastante, gente. A gente não tem uma expressão tão grande assim de outra matéria, por exemplo, na prova, tá? Então, vamos lá. Vou dar algumas dicas gerais. Vou falar tópicos que sempre caem, que já caíram, que fizemos estudos e constatamos que foram tópicos recorrentes, tá? Vou dar alguns spoilers, mas vou deixar para a professora Larissa desmistificar e explicar exatamente o que cai de cada tópico. Então não me matem, falarei termos abrangentes, mas fiquem tranquilos que vocês vão ter contato com esse conteúdo e vão entender exatamente o que cai desse conteúdo. Beleza, Laura? Segue o jogo, vamos aí. A professora Larissa disse o seguinte, cai muita leitura e interpretação de gráfico, tá? Então, às vezes, uma questão pode sim pedir para você relacionar algum conceito matemático, só que por trás desse conceito, você vai ter que chegar na solução do cálculo, do conceito e do problema ao ler e interpretar um gráfico. Parece simples, pessoal, mas é preciso revisar esse tipo de conteúdo. Tem muita dica, tem muito macete, tem muita questão
bobinha que a gente pode se perder ou acertar, dependendo da nossa linearidade, do modo como a gente conduzir as coisas, que são coisas pequenas que fazem toda a diferença. Juro, digo isso de verdade porque eu sou jornalista e eu fiz os últimos 2 anos de Enem e eu fiquei, cara, realmente é uma prova um pouco mais trabalhosa, né? É uma prova que você tem que pensar, que você tem que relacionar. É o seguinte, você tem que sempre ter em mente que é uma prova que você tem que estabelecer relação. Então, se a questão estiver muito óbvia também, tenta ver se você tá fazendo a relação certinha que tá pedindo no enunciado. Sempre se pergunta, mas o que o enunciado quer mesmo? E aí vai dar uma olhada, faz uma interpretação de um gráfico, vê um dado, vê certinho como funciona, tá bom? Fora isso, outro assunto que cai muito é porcentagem. Então revisem porcentagem, a gente tem matérias de dica no nosso blog, a gente tem muito conteúdo bacana sobre isso. Não sei vocês, mas eu acho mais visível, eu acho mais usual no dia a dia, tá? Gosto bastante. Cai também razão entre grandezas, então deem uma revisada, fiquem atentos, coloquem esse conteúdo no radar, beleza? Regra de 3. Pessoal, regra de 3 é a grande polêmica do Enem. Cai regra de 3 sim, porém não cai só isso, tá bom? Muitos estudantes falam, será que o Enem é só saber fazer uma relaçãozinha ali de regra de 3, pronto, interpretou, conseguiu, passou de boa? Eu não considero assim. Os nossos professores, as pessoas que fizeram o Enem junto comigo nos últimos anos, a gente achou sim que tinha muito conteúdo. É preciso relacionar, fazer uma série de coisas, entender as relações e tudo mais, só interpretar, mas é necessário ter também um conhecimento básico, é necessário ter um conteúdo básico. Se a gente não tiver esse tipo de conteúdo, a gente vai ficar muito raso também para as questões do Enem e vai ter que chutar e vai ter que partir para a sorte. Então, minha dica, vamos revisar conteúdo que o Enem tá cada vez mais conteudista, beleza? Mas enfim, gente, voltando, regra de 3 cai também, tá? Questão de geometria. Geometria cai, Laura? Geometria cai. E cai, muito especificamente, áreas de figuras planas. Tava dando uma olhadinha aqui nas minhas anotações. Cai áreas de figuras planas. Então, lembre-se, assim, dá uma revisada. Como que eu calculo a área de um círculo? Como que eu calculo a área de um triângulo? E vai dando uma olhadinha em tudo isso, porque é importante. Não que você precise, na hora do Enem, só resolver isso, mas vai ser uma ferramenta para você encontrar o cálculo certo, para você encontrar a saída para sua questão e resolver a sua situação problema, tá? Além disso, cai muito volume de figura geométrica, então também revisem essa questão, tá? Vejam algumas figuras e vejam como que o volume é calculado nessas figuras, que isso pode fazer a diferença na hora da prova. Outra questão que cai bastante, segundo a professora Larissa, são sistemas de medidas. É sempre bom revisar sistemas de medidas. Por quê? Porque não tô falando que o Enem vai ter esse tipo de pegadinha, mas você já fica mais seguro para ver uma alternativa se ela tá correta ou não em relação aos sistemas de medidas, tá bom? A unidade. Nossa última dica é a análise combinatória. Então, também dê uma atenção especial para esse tópico, ele costuma cair bastante. E é isso. Pessoal, as dicas, como eu disse, elas são bem amplas, mas só de dar uma olhada nesses tópicos já ajuda bastante, é um spoiler bem bacana, porque se a gente for dar uma olhada no edital, vai ter um monte de tópico, e aqui a gente tá te falando, realmente, isso é o que mais caiu nos últimos anos, então eu me sinto confortável para falar para vocês que pode ser que caia de novo no Enem esse ano, tá bom? Pra gente entender exatamente o que é abordado desses temas e como ele é abordado, e como a gente pode estudar para esses temas, aí eu vou falar para vocês esperarem um pouquinho o spoiler da professora Larissa, que ela vai contar exatamente tudo isso para vocês, tá bom? Super beijo para vocês, espero ter ajudado. Qualquer coisa, mandem comentários, dúvidas pra gente tá aqui totalmente à disposição. E participem também desse spoiler do Enem maravilhoso, chamem os amigos, concorram a prêmios, que tá muito legal, tá bom? Quem sabe eu não encontro vocês aqui na sede do estúdio e a gente dá uma volta, hein? Faz uns stories, faz algumas coisas assim, vai ser louco, né? Então tá bom. Super beijo pra vocês e até a próxima!